muita alegria que estamos aqui voltando a meditar nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus, trazer aqui uma mensagem de esperança, de como nós devemos viver. Passei por esse período aí do Covid, que foi um período um pouquinho complicado, mas graças a Deus o Senhor me colocou de pé e com muita alegria estou aqui voltando a trazer essas mensagens que abençoem a sua vida, que abençoe a minha vida e que abençoe a vida de qualquer pessoa que você ama, que você desejar compartilhar esse vídeo. Amém? Então, nós vamos recomeçar a falar sobre um tema muito interessante, que a gente já falou 2 vezes em vídeos passados. Então hoje seria, digamos assim, a parte 3. Como devemos viver? Ou como viver, parte 3. E novamente eu vou pegar um trecho aqui dessa epístola linda, dessa carta de São Pedro, que foi escrita no ano de 62 da nossa era, aqui no capítulo 4, no verso 5 a 8. O apóstolo Pedro fala assim para a gente: contudo, terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Pois por esta razão o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito de Deus. Verso 7. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios, dedicando-se à oração. Sobretudo, amem-se intensamente uns aos outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Oxe, irmão, que texto maravilhoso, que texto fantástico. A gente ouve muitas vezes aquela expressão, né? Jesus não veio fundar uma nova religião para competir com qualquer religião que já existisse ou que venha a existir depois dele. Ele não veio fazer isso. Jesus não veio também trazer para a gente um pacote de leis morais, éticas, de bons costumes. Também não veio fazer isso. Jesus veio com um objetivo: trazer o Evangelho. O Evangelho, que a gente pode traduzir como boas novas, que é a mensagem do reino de Deus, né? O Evangelho que permite, irmãos, que a gente se reconcilie com Deus e passe a viver como Deus gostaria que nós vivêssemos. Então, o Evangelho é como nós devemos viver. E aí eu me deparo com esses versículos aqui que Pedro está falando. Logo no versículo 5 ele fala: contudo, terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. A palavra de Deus diz em vários lugares que esse julgamento será conduzido pelo próprio Jesus Cristo. É um conceito muito antipático. Muitas pessoas não gostam de ouvir que serão julgadas, que terão que comparecer diante do tribunal de Cristo para prestar contas. Ninguém gosta de... Muitas pessoas não suportam esse tipo de verdade que a Bíblia está trazendo aqui para a gente. Mas é um fato. E é algo que vai acontecer, quer você creia, quer não. Primeiramente porque a vida que nós temos não é nossa, é uma vida emprestada por Deus. Ele é o doador de toda a vida. Então, essa vida que nós temos, nós teremos que prestar conta disso. Jesus fala isso em várias parábolas, na parábola das minas, na parábola dos talentos. Nós teremos que prestar contas. E Jesus estará nesse tribunal. E certamente, querido, baseado no que as Escrituras Sagradas nos falam, Jesus não vai querer saber se você conhece a Bíblia em profundidade, se você fez teologia, se você decorou vários capítulos e versículos da Bíblia, se você foi um pastor, se você foi um bispo, um
padre ou um sacerdote de qualquer religião, se as escrituras sagradas você decorou de có e salteado, se você subiu ao monte várias vezes para orar, se você participou de reuniões de oração, se você lá em Belém segurou a corda do Círio de Nazaré, se lá no Rio de Janeiro você subiu a escadaria da Penha de joelhos para pagar uma promessa, se você expulsou demônios, se você efetuou até curas e milagres no nome de Jesus, Jesus não vai querer saber nada disso. Jesus vai fazer apenas uma única pergunta nesse tribunal de prestação de contas. Ele vai perguntar para mim e para você: você amou o próximo como a si mesmo? E muitas vezes esse próximo começa dentro da nossa casa, debaixo do nosso teto, no seio da nossa família. Nós estamos vivendo tempos muito confusos, irmãos, muito confusos. Eu estou com 64 anos de idade e realmente eu nunca vi o que nós estamos vivendo hoje. Eu não me lembro de ver um tempo de tanta desconstrução humana. Generalizada. Nós nunca vimos tanta violência, né? Tanta barbaridade, de forma tão explícita, por pessoas que nunca cometeram crimes e de repente cometem crimes bárbaros pela primeira vez. E nunca vimos também torcidas de futebol que ao invés de ao estádio torcer para o seu time, marcam reuniões para matar e agredir pessoas do time diferentes. Pessoas que brigam, que discutem por causa de política, por causa de diferenças religiosas, de intolerância. E nunca o nome de Deus, irmãos, foi tão usado por pessoas que se dizem cristãs, por exemplo. O nome de Deus como desculpa, como se Deus fosse um cúmplice das suas preferências políticas, das suas falcatruas e da imagem falsa que muitas vezes as pessoas divulgam. Nós vivemos nesse tempo de redes sociais, onde as pessoas têm muita preocupação de usar os aplicativos de Facebook, Instagram ou qualquer outro que seja para mostrar uma imagem que não condiz muitas vezes com o que a pessoa é, com a sua realidade. É uma imagem falsa, uma imagem fake, que não reflete verdadeiramente quem nós somos. Por isso que a gente fica recebendo notícias, né, de pessoas que usam o nome de Deus, que se dizem cristãs. Vocês mesmo agora estão vendo aí, recentemente, aquele jogador de futebol, Robinho, que há 2 anos atrás se recusou a entrar num centro espírita para oferecer presentes que ele estava doando, um gesto de caridade, mas ele não disse que não entraria ali dentro de um centro espírita porque ele estaria se contaminando com os demônios. E agora, participando de um estupro coletivo sobre uma moça, ele acha que isso não é tão demonizado como o que ele achava que era antes. E cita o nome de Deus. Vemos aí uma pastora chamada Flor de Lis, deputada, que disse que se separar do seu marido era uma coisa que traria um grande choque, uma grande ofensa à igreja dela. Mas mandar matar o marido já não faz isso. A gente vai vivendo com esse tipo de incoerência, queridos. Coerência, parece que a vida farisaica está cada vez mais presente, a falta de amor, de compaixão está cada vez mais presente. Por que farisaica? Porque eram os fariseus na época de Jesus, que se achavam os representantes de Deus, é? Eles eram as pessoas que usavam o nome de Deus, eram os maiores conhecedores das escrituras sagradas, e Jesus falou: vocês não conseguem viver aquilo que vocês pregam. Existe uma hipocrisia latente, porque vocês não vivem o que pregam. As pessoas acham que, por exemplo, que essa carta de Pedro, que foi escrita mais de 1900 anos atrás, com os livros iniciais da Bíblia, que foram escritos há mais de 3.000 anos atrás, não se aplicam hoje. Se a gente chamasse Moisés, por exemplo, que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, e chamasse Moisés para os dias de hoje, falasse: Moisés, traz uma mensagem para a gente. Muita gente olharia para a túnica de Moisés, para a sandália de Moisés,
e achar que ele viveu num tempo que as coisas não se aplicam mais, mas que estaria totalmente estranho nos dias atuais. Não, irmãos. Os costumes de vestes podem ter mudado, mas o ser humano continua o mesmo. O ser humano continua sendo, não mudou. Seus dramas permanecem o mesmo, o seu ódio, o seu amor, desde os tempos de Caim, o ser humano é o mesmo. Por isso que as escrituras estão aqui presentes, para nos alertar do grande perigo que a gente pode passar em querer viver uma vida totalmente dissociada de Deus. Uma vida farisaica. E ele fala, nós vamos prestar contas. Nós vamos prestar contas da vida que nós estamos levando. No verso 6, ele fala assim, pois por essa razão o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito, é maiúsculo, segundo Deus. Evangelho pregado aos mortos. Pedro já falou isso lá no capítulo 3, no verso 19 e 20, que Jesus desceu antes da ressurreição, depois da sua morte, antes da ressurreição, nesse intervalo, desceu ao Hades para pregar aos espíritos em prisão. É uma passagem difícil de ser interpretada. Muito difícil, né? Mas eu não estou preocupado em interpretar isso que ele está falando. Eu estou preocupado em mostrar como é fantástica a obra de Jesus. A obra de reconciliação que ele fez do ser humano com Deus, ela inclui o tempo, ela inclui a eternidade, ela alcança até as pessoas que nasceram antes dele. E essa obra está presente agora pela graça. Está sendo oferecida por nós de graça, antes do julgamento. É uma completa vitória de Jesus. Após a ressurreição, né, o cristão tem o seu credo, né, o credo de Nicéia, que foi no concílio de Nicéia, que diz que ele subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, e estão sujeitos a Cristo anjos, potestades, principados, toda a corte angelical, que ele tem autoridade sobre céus e terra, que nada no céu e nada na terra está fora do seu domínio, por mais que a gente veja tanta violência, tanta maldade crescendo. E que até os mortos receberam as mensagens boas novas como segunda oportunidade em relação a Deus. Então, eu que estou vivo, eu que estou aqui recebendo a vida de Deus, que estou falando aqui com você, eu tenho um tempo. Quanto tempo ainda vou viver? Quanto tempo você vai viver? Então, o tempo que me resta, eu tenho, de alguma forma, levar e conduzir minha vida de acordo com o que Deus quer que eu viva. Porque Pedro fala isso no verso 7, o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios, dedicando a sua oração. Pedro está falando, olha, está chegando o fim. Existem muitos sinais que a gente está vendo. Parece que é possível até escutar os passos do Messias voltando. Pelo nível de maldade que está acontecendo no mundo. Parece que as coisas estão crescendo num nível de maldade muito grande. E Jesus falou que o amor se esfriaria do coração de todos. E que ele viria como um ladrão. O que é um ladrão? Um ladrão nunca avisa quando vem. Ele fala que as pessoas estariam casando, comercializando, levando a sua vida normal, até que ela, quando menos esperasse, ele voltou. E nós teremos que prestar contas diante dele. E aí Pedro dá um conselho. Sejam criteriosos, sejam sóbrios e dediquem-se à oração. Características que estão ficando cada vez mais raras nas igrejas. Quando eu falo igreja, eu falo todas as igrejas. Seja ela evangélica, protestante, católica, tradicional, ortodoxa, enfim. Principalmente aqui no Brasil. Quando ele diz que sejamos criteriosos, o que é uma pessoa criteriosa? É uma pessoa que pensa, que ela analisa, que não é levada por falsas mensagens, que não é levada por fake news, que não é levada por falsos profetas, falsos apóstolos, por políticos que tentam manter uma imagem de honestidade, santidade, sei lá o quê, por empresários que gastam milhões
em criando fake news e fazendo pequenos vídeos, distribuindo para que as pessoas pensem de acordo com os seus próprios interesses. E com isso a capacidade de análise das pessoas pararem, prestarem atenção, ver o que tem nas entrelinhas, ver o que está por detrás daquilo, vai cada vez sendo menor. E as pessoas vão agindo como gado conduzido, irmãos. Isso já aconteceu várias vezes na história. Pegar um exemplo relativamente recente, a Alemanha, depois da Primeira Guerra Mundial, ali a partir dos anos 20 até 1939, né, antes do início da Primeira Guerra, um povo culto, um povo inteligente, um povo cristão, um povo onde teve a reforma protestante. Esse povo vai abraçar o nazismo, esse povo vai abraçar o fascismo, esse povo vai endeusar Hitler, vai endeusar a supremacia de raça, esse povo vai fazer vista grossa para o genocídio que estava acontecendo ali dentro. A facilidade que isso tem de se repetir na história é muito grande, queridos. O Apocalipse mostra isso para a gente. Mostra que a grande maioria das igrejas, quando o anticristo estiver voltando, vai adorá-lo. Por quê? Porque não é criteriosa. Não tem critérios. Se deixa levar por qualquer vento de doutrina, por qualquer artimanha do homem. Outra coisa que ele fala, sejam sóbrios. Sóbrios passa por disciplina mental, passa por equilíbrio, passa por discernimento, para você fugir das bandejas espirituais malignas que são oferecidas a você, para se desviar do Evangelho, se desviar dos caminhos de Deus. E ele fala mais, tenha uma vida de oração. A oração é o nosso oxigênio, queridos. A oração é a chance que nós temos de ter comunhão com Jesus. E quanto mais essa comunhão aumenta, mais parecido com Ele nós vamos nos tornando. É que nem um casal que tem 30 anos de casado, cada vez um cônjuge parece mais com o outro, pensa como o outro. Quanto mais nós permitimos que a palavra de Deus nos lave, nos renove, nós vamos permitindo que a nossa mente seja controlada pelo Espírito Santo de Deus e a vida verdadeira de Deus pulse em nós. Nós não sabemos quanto tempo nos resta. Nós não sabemos quando nós vamos partir desse mundo, queridos. Passei agora por um Covid terrível. Estou vendo agora uma situação que o pai da minha esposa está partindo. Uma doença, ele estava até o ano passado super saudável. Agora o câncer veio de forma avassaladora. Quanto tempo nos resta, querido? Para que a gente queira viver como a gente acha que tem que viver. Pedro está falando, olha, nós vamos ter que estar preparado para nos encontrar com Jesus e ser submetido ao julgamento dele. Devemos estar prontos para encontrar com Deus. Por isso que Pedro fala, o estado da nossa mente deve ser um estado de vigilância constante. Jesus fala isso na parábola das 10 virgens, que simboliza a igreja de Cristo no mundo inteiro. Ele fala, 5 virgens vão estar prontas para quando Jesus voltar, e as outras 5 não. Quer dizer, é quase como se ele dissesse, metade da igreja, metade das pessoas que se dizem cristão, vão ficar para trás. Com consequências terríveis por toda a eternidade. É um alerta que ele está falando para a gente, como viver. E aí no verso 8, ele fecha com chave de ouro, falando assim, sobretudo, amem-se intensamente uns aos outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Estou voltando ao início. Deus nos ama, Deus é amor. E quando nós amamos, o caráter de Deus se manifesta. Quando a pessoa me machuca, me maltrata, me ofende, e eu revido, eu me torno refém dessa pessoa, me torno semelhante a ela. Eu permito que o mal cresça dentro de mim. Quando a gente vive nesse ambiente de violência, de intolerância, intolerância contra religiões afros, intolerância contra as pessoas que têm uma opção sexual diferente, uma opção política diferente, ou intolerância social. Nós estamos vendo isso cada vez crescendo, parece como se o ser humano que pensasse diferente não fosse mais um ser humano, fosse uma pessoa ter semelhante. O ódio está crescendo cada vez mais. E Pedro fala, olha, ame,
Porque se você amar, é a sua salvaguarda. Suas multidões de pecados serão perdoados. Às vezes a gente. É a marca do cristão, querido. Do cristão, da presença do Espírito Santo dentro dele. Existem dois tipos de grupos de pessoas. Dois não, tem mais, mas podemos pegar dois grupos de pessoas. Tem pessoas que não têm faltas, têm um comportamento ilibado, uma conduta moral, ortodoxa, respeitável, mas muitas vezes não são pessoas compreensivas. São pessoas julgadoras, são pessoas que apontam o dedo, que se esquecem que tem telhados de vidro, né? Severos, rápidos em apontar os pecados, os defeitos do próximo, incapazes de compreender os pecados dos outros. Agora, tem outro grupo de pessoas que são pessoas falhas, falhas de caráter, com maus hábitos, com práticas até que não são muito respeitáveis, mas são pessoas bondosas. São pessoas que ajudam, são pessoas que consolam, são pessoas que não condenam, que estão prontas a perdoar. Que a gente se pareça com esse grupo de pessoas. Irmão. Jesus falou isso na parábola do bom samaritano. O samaritano era o maldito, era o fora da religião, era aquele que não tem Deus no coração. E passa o sacerdote, e passa o ministro do louvor, vê o homem ferido e são indiferentes. A indiferença é uma forma de ódio. E o samaritano para, cuida, gasta dinheiro, coloca, leva ele para uma estalagem. E Jesus fala, o culto que eu quero é esse aqui. Que vocês sejam sempre esse tipo de pessoa. O rei Davi tinha falhas de caráter profundas, irmão. E ele sabia dessas falhas. Ele cometeu adultério, assassinato, mas era um homem que a Bíblia diz que tinha um coração segundo Deus. Por quê? Porque ele era pronto para se arrepender e assumir suas falhas e começar do zero de novo com o Senhor. Pronto a ter compaixão pelo seu próximo, pronto para ajudar o seu próximo. Tanto é que reuniram-se com ele 500 homens que eram deserdados pela sociedade, e Davi os acolheu e formou a sua milícia, que vai preparar o seu futuro reinado. Deus sempre vai perdoar. Pedro está falando aqui para a gente, aquela pessoa que ama o seu próximo. E eu como igreja, você como igreja, não falo igreja evangélica, católica, não, igreja. Aquelas pessoas que creem que Jesus é Deus. Tá? Eu não posso pregar intolerância, eu não posso abraçar a violência, queridos. Não posso apoiar quem apoia a violência. Senão eu vou parecer aqueles cristãos da Ku Klux Klan, que eram batistas, metodistas, presbiterianos, iam ao culto, louvavam Deus. Quando acabava o culto, botava a túnica branca, queimava as igrejas dos negros, queimava as casas dos negros, enforcavam os negros e diziam que faziam isso em nome de Deus. Ou aqueles cristãos que se reuniam no projeto Manhattan, que foi o maior projeto científico, tecnológico, que reuniu 200 mentes mais brilhantes do mundo no deserto dos Estados Unidos para produzir o quê? A bomba atômica. Oppenheimer, que era o chefe desse projeto, escreve no seu livro de Projeto Manhattan que ele tinha crises de consciência terrível por estar produzindo aquilo, mas que eles se reuniam e faziam pequenos cultos onde eles louvavam a Deus. E quando a bomba ficou pronta, ele procurou o presidente Truman e falou com ele que sentia profundo arrependimento de ter feito. E Truman chamou ele, você é um fraco. E depois Truman lança a bomba e ia aos cultos. Iremos prestar conta de tudo, irmãos. De tudo. De tudo. Muitas vezes a gente se sente sozinho na multidão. Muitas vezes a gente se sente fracassado, ninguém para compreender. Muitas vezes a gente se sente sem forças para continuar. Eu só tenho uma palavra para dizer para você que sente isso. Não se desespere. Não dispare o gatilho da agressividade, do autoabandono, porque Jesus passou por tudo isso. Por isso ele é um sumo sacerdote. Por isso nós devemos buscá-lo em oração, porque ele compreende o que nós passamos. Ele superou tudo.
E a vida de Deus está pulsando em mim, em você. Nós temos que permitir que essa vida flore e controle a nossa mente. Nós somos filhos de Deus. Temos que viver conforme Jesus gostaria que nós vivêssemos, como sal da terra e como luz do mundo. É um desafio para mim e para você. Que começa quando a gente pega o nosso carro para dirigir nesse trânsito louco. Que começa quando a gente fica tentado em digitar notícias e repassar notícias sem fazer um julgamento criterioso disso. Vamos tentar mudar esse mundo, queridos. E começa com o nosso próximo, dentro da nossa casa. Como viver. E também, uma ótima semana. Que Deus te abençoe ricamente.